Foi. Pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos aí à nossa sala VIP dessa sexta-feira. O pessoal que está entrando agora recente na sala, é só deixar o seu nome para poder fazer a pergunta, tá? Vou estar seguindo rigorosamente ali os nomes que foram colocados. Você vai ativar o seu microfone na hora que eu chamar o seu nome e vai fazer a pergunta aí diretamente para o Google, tá bom? A primeira pessoa que deixou o nome foi o William. William, está por aí? Acho que ele caiu, tô aceitando. Estou sim. Ah, tá sim. É, já posso iniciar, então? Pode sim. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Pô, satisfação poder tirar uma dúvida contigo. Prazer, William. Boa tarde. Então, se puder responder, por gentileza, sobre o boi gordo no código, o ticker F21, se já tem uma tendência bem definida no time frame de 60 minutos e no diário. E depois, se der por gentileza, esse Magalu já está num suporte interessante. Tem mais? Tem mais alguma coisa? Essas duas. Então, boi gordo no gráfico diário, ele pode voltar para os 2,45, né? Eu acho que ele tem, aqui no gráfico de 120 minutos, o primeiro alvo eu diria aqui 2,45. Aí ele tem uma linha vermelha, teria que superar a linha vermelha para andar, então acima de 250. E aí, se ele não respeitar 245, ele vem para 235. Aí sim, 235 também. Então, entre 245 e 235. Magazine Luiza é um call no aplicativo, um call ativo no nosso app. Aí, já nos gráficos de 120 minutos, tem suporte aqui. Está fazendo topos e fundos descendentes. Então, o que eu gostaria de ver Magazine Luiza fazer um engolfo, quebrou o padrão de topos e fundos descendentes, fazendo um topo maior. A gente pode considerar, talvez, o início de um novo movimento, voltar para testar e lançar uma onda 3 para cima. Então, isso que seria mais interessante para a gente. Deixa eu ver qual é o nosso call do Magazine Luiza no aplicativo. Só um segundo aqui. Calls aqui. Recomendações. Médio prazo. Magazine Luiza. A gente tem um stop de 20 e 70. E aí eu fiquei feliz de ver que ele está respeitando 22 e 50 aqui. Mas precisa sair do padrão de topos e fundos descendentes. Por enquanto, ele está fazendo topos de fundos descendentes. Eu acho que ele não vai cair abaixo de 22, não vai estopar. Acho que está bem, o stop está bem. Mas ele pode brincar aqui nessa região 22, 23 antes de tentar subir. O gráfico diário ele está no ponto importante. A gente gosta muito quando o gráfico diário passa aqui entre a segunda e terceira linha verde, com 34 e 17, rock abaixo de zero sozinho. Então ele precisa reagir. Se ele vai reagir, tem que ser agora, porque senão ele vem um pouquinho mais para baixo. Mas como o stop é 20 e 70 aqui atrás, acho que ele não vai estopar antes de chegar aqui no gigante, nos 22 e tentar subir depois. Ok. Respondeu todas as suas perguntas aí, William? Respondeu sim. Muito obrigado. Obrigada a você pela sua participação, tá? Vamos dar sequência aqui, só um minutinho. Júlio Freitas, boa tarde, seja bem-vindo. Só ativar seu microfone, por favor.
Boa tarde. Mônica, está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Seja bem-vindo. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos. Eu tenho uma consideração inicial bem rápida, né? Quero agradecer primeiro a você, né, pelo empreendedorismo que você colocou aí no seu trabalho, tá? Está ajudando muita gente. Eu entrei no mercado ano passado e tomei o impacto e depois eu parei de investir no mercado um pouco, voltei. Infelizmente, eu não conhecia você ano passado, eu conheci você em 4 meses. E eu quero só agradecer, cara, com relação à minha pergunta, a gentileza de você dispor do seu conhecimento e também da paciência da sua esposa também, porque você deve trabalhar muito com relação ao seu dia a dia, que eu estou acompanhando nas redes sociais aí, as suas conferências, enfim. Muito obrigado, tá? Faço minha pergunta, ela é baseada na seguinte situação, tá? Primeiro, uma sugestão. Você poderia colocar disponível ao seu tempo um tutorial, tá? Conforme a configuração que você disponibiliza no Facebook, né? Eu pago o pacote de tudo, depois eu queria pegar a tua configuração, né? Como você coloca, enfim, as suas médias postas, né? O Alan, brilhantemente, ele dá sempre esse suporte quando alguém pergunta isso, tá? E coloca no tutorial. Mas dá para você fazer um completo assim, com relação a isso, né? E a outra pergunta final é a seguinte, tá? Eu não sei se vai ser uma pergunta bastante óbvia, mas com relação ao mercado, né? Se todos tivessem um nível de conhecimento como o seu, né? Como é que o mercado ele oscilaria? Porque existe a grande demanda sem conhecimento, né? Mas se todos tivessem um conhecimento sênior com relação ao mercado, como é que o mercado reagiria dessa forma? Como tivesse um seu conhecimento, por exemplo? Uma pergunta, então, mas eu senti vontade de perguntar sobre isso, né? Então, são essas duas perguntas, por gentileza. Tá, o Mônica, anota aí, por favor, para a gente trabalhar em cima de um tutorial, né, para configuração dos indicadores na lógica, né, TradingView também. Júlio, em relação do mercado financeiro, se todo mundo tivesse conhecimento da metodologia FICUB, o mercado ia andar do mesmo jeito. Porque sabendo a teoria é diferente do que fazendo a coisa correta. Nós teríamos as pessoas ainda consultando o lado intuitivo nas suas operações. É esse que a gente está medindo. A gente está medindo a massa, comportamento em massa de seres humanos. E seres humanos vão continuar se comportando do mesmo jeito. Então, você vai ter pessoas que entendam a metodologia, a teoria e conseguem mudar seu comportamento para aproveitar disso, das vantagens mostradas pelo lado matemático, estatístico, racional. E vai ter pessoas que estudam FICUB e entendem o que é a teoria, mas não vão conseguir mudar seu comportamento e vai continuar se comportando do mesmo jeito. Então, quem entende a teoria, mas muda o mais importante, que é o seu próprio comportamento, vai entrar no grupo de 10% dos vencedores. E os outros 90% vão continuar tendo dificuldade em mudar seu próprio comportamento para aproveitar a ferramenta da forma correta. A gente tem uma estatística interessante que uns 30% basicamente dos principiantes que entram na nossa comunidade acabam tendo sucesso no mercado financeiro. Então, um fator de 3 para 1. Né? A gente aumenta essa probabilidade de 10% para 30%, mas ainda tem 70% que vai ter dificuldade. E não é porque FICUB não funciona.
é porque essa pessoa ela ainda não conseguiu mudar do lado psicológico. Então, não vai mudar nada. O que vai mudar, assim, vai ter, quem sabe, mais gente ganhando do que hoje em dia, mas ainda a gente pode pensar na natureza, no princípio do Pareto. Eu acho que vai ser muito difícil a gente ter, né, mais do que 20% consistentemente ganhando dinheiro na Bolsa, considerando a população da Terra inteira, né? Entendi. Pela minha sensibilidade final, eu percebo que no início, quando eu comecei a operar, existia muito aquela questão da ansiedade, né? E também do critério, às vezes, de querer a ganância, querer tomar um vulto das suas atitudes, né? Das minhas atitudes. Mas eu percebo que a médio prazo e a longo prazo é a essência de você ter ganhos bastante interessantes, né? Paciência, estudar, analisar o gráfico, treinar o olho, os olhos, né? Então, eu acho que é um caminho que eu aprendi com o tempo. E estou aprendendo a cada vez mais com você, né? Eu conversei com umas pessoas, analisando, que, na verdade, tem muitos mestres, mas você é o mestre Yoda, né? Da Jornada das Estrelas, né? Então, tem sempre uma pessoa com muita humildade, com muito conhecimento aí, que está passando aí, orientando muitas pessoas, porque é um risco muito grande ter conhecimento para você ficar operando. Eu te agradeço imensamente. Muito obrigado, tá? As ordens, Júlio, eu agradeço as suas palavras gentis e quero comunicar para todo mundo que esse é a nossa missão, né? A gente tem um serviço, um produto que pode ajudar as pessoas a operarem, ganharem dinheiro no mercado financeiro no longo prazo, mas isso não é o nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal é seu bem-estar. E aí, seu bem-estar não tem preço. E também a energia que a gente sente quando a gente entende que estamos ajudando, quando nós entendemos que estamos ajudando, isso também não tem preço. Então, eu agradeço as suas palavras e quero que todo mundo entenda que isso é o nosso motivo de estar aqui. E todos os dias a gente recebe depoimentos como essa, citando um modelo matemático, como é bonito ver trabalhando, como é uma coisa que dá para acreditar e como nossa equipe realmente é dedicado para ensinar e ajudar e andar junto no desenvolvimento do lado de risco e de psicologia para você se dar bem. Isso é a missão de nossa empresa. E aí é muito gratificante escutar esse tipo de depoimento que a gente está conseguindo na nossa missão. Então, obrigado, Júlio. Um abraço. Obrigado. Obrigada aí, Júlio, pela sua participação. Excelente final de semana para você. O próximo que deixou a pergunta aqui, ele deixou escrita sem microfone, é o Rodrigo. Colocou: gostaria muito de entender, o FICUB comparando o prazo de 60 minutos com o prazo semanal para entrada na B3, SA3 no dia de hoje. Entender melhor suportes e resistências. Quem fez essa pergunta? Rodrigo. Rodrigo, você pulou um fractal. Você foi de semanal para 60 minutos. Pela nossa metodologia, não pode. Você tem que ter visão de 3 tipos gráficos. Então, semanal, diário e 120 minutos. Mas, assim, não pode tirar o fractal do meio. O fractal do meio é você. É sua perspectiva. Nesse caso, seria o gráfico diário. Aí você, no gráfico diário, vai olhar para o semanal para ver se ele está com você ou contra você. Aí você vai olhar nos 120 minutos para ver se está com você ou contra você. Quando você entende que o semanal está subindo, o diário está subindo, você vai utilizar 120 minutos, quando ele vira para cima, para entrar com o stop curto na direção dos tempos gráficos maiores. Tá? Isso é o que a gente chama de retomada da tendência de alta. Isso é uma condição 6, que tem grande probabilidade de virar condição 7.
Então, utiliza o gráfico de 120 minutos quando ele para de fazer topos e fundos descendentes e começa a fazer topos e fundos ascendentes. Aí sim, você sabe que dá para entrar com stop curto, mas para fazer isso, o diário tem que estar subindo e o semanal tem que estar subindo. Ok, vamos continuando aí. O próximo a perguntar é o Lucas Giovanni. Lucas, boa tarde, seja bem-vindo. Só ativar seu microfone, está por aí? Enquanto o Lucas não aparece, deixa eu só continuar aqui com a pergunta do Renan. O Renan perguntou, gostaria de saber como identificar beijo da vida, beijo da morte, que sempre escuto você falar, mas eu não entendi como é que ele funciona. Beijo da vida e beijo da morte são operações avançadas em consolidação. Quando nós temos dois fractais Ficube com uma grande distância, e aí o preço vai tocando num... deixa eu ver se eu consigo achar. Estou mostrando minha tela para vocês aí? Não. Acho que estou sim. Tá assim? Uhum. Opa, tá assim, boa, perdão, tá. Beijo da vida e beijo da morte, a gente procura normalmente entre 610 e 144. Vamos ver se eu consigo achar um bom modelo disso em algum lugar. Bom, eu posso até desenhar um exemplo aqui para vocês no gráfico do dólar, o gráfico de 5 minutos. A gente tem um suporte 144 aqui embaixo. 144 vezes φ ao cubo é 610. Então, o limite da consolidação é aqui, 610. Você sabe que você está dentro de uma consolidação porque você está entre linhas. Está dentro de uma consolidação grande, porque se tem um fractal médio e grande e uma distância grande entre os dois. Aqui também é uma consolidação, 144 e 34. O preço está entre essas duas linhas. Só que as duas linhas não têm uma distância muito grande. Então, na consolidação, a gente não tem direção e não tem força. O mercado está ou em tendência ou em consolidação. Então, se ele não está em tendência, onde ele tem direção e ele tem força, ele obrigatoriamente está em consolidação. A única maneira de operar em consolidação, por falta de direção e força, é pelo risco. Então, para ter um stop curto e um alvo distante, para ter uma relação retorno-risco adequado, você precisa ter o limite de estabilidade, ou seja, a separação dos fractais Ficube tem que ser grande. Eu tenho que ter um alvo bem aqui em cima para arriscar uma compra aqui embaixo. Porque se eu comprar aqui embaixo e o preço começa a subir, eu posso colocar um stop pequenininho com alvo distante. Então, isso é a essência do setup beijo da vida e beijo da morte. É quando a gente está dentro de uma consolidação, é uma operação sofisticada porque é uma operação de consolidação. Operação de consolidação, pela definição, é mais arriscado. Mas, quando a gente percebe, então, que o preço está entre 610 e 144, e vem aqui para testar o 144, segura e começa a subir. Eu posso colocar um stop curto aqui, abaixo desse pivô, e um alvo distante. E aí a gente chama isso de beijo da vida. O preço veio aqui no 144 e deu beijo da vida com alvo 610. Ele vai subindo. Normalmente ele vai no meio do caminho, onde não tem mais relação risco-retorno, e o mercado fica duvidoso. Ele faz chacoalha a todo mundo aqui no meio e depois continua subindo e vai até seu alvo.
Quando chega aqui no alvo, a gente entende que o mercado continua consolidado. Eu não tenho os fractais Ficube aqui fazendo leque. Eu estou entre essas linhas 610 e 144. Então, o mercado percebe que o preço chegou aqui no alvo e, de repente, ele começa também a andar de lado. O que eu faço? Eu subo mais ou começo a cair? E, de repente, isso é um beijo da morte. E quando o preço cai abaixo do 34, ele volta de novo para o limite da estabilidade. Então, 144 vai para 610, 610 vai para 144. E quando ele toca aqui nessas linhas e se reverte, ele dá a possibilidade de operar dentro de uma consolidação bem larga, com um stop desse tamanhozinho e o alvo bem distante. Então, isso é beijo da vida e beijo da morte. Muito bonito, muito elegante e muito poderoso. Ok, vamos para o próximo. A pergunta do Autista Moraes, dúvida na TASA 4. No diário, na projeção dinâmica, HF não tem mais alvos superiores. O que isso significa? Se significa lua. TASA 4, qual tempo gráfico? Não. No diário. Bom, já é lua, né? Assim, oposto do beijo da vida e beijo da morte, aqui é uma condição típica de forte tendência de alta. Essa linha vermelha aqui, 8, mima 8, representa o próprio preço, tá? 34 é a primeira tendência, a tendência de curto prazo. 144 de médio prazo e 610 de longo prazo. Quando eu estou acima de todos e todos estão alinhadas numericamente, 8 acima de 34, 34 acima de 144 e 144 acima de 610. Isso é pura tendência de alta. Proibido vender. Então, esse é outra condição. Essa é a condição técnica 7. E aí, o preço vai embora. Quando ele faz isso, qual é o alvo? Se você não tiver lá atrás, no gráfico semanal ou no gráfico mensal, nesse caso, no gráfico semanal, nós temos preços lá atrás que dá para utilizar como alvos. Tá? TASA tem aqui nos 28, aqui nos 35, aqui em cima nos 52. Tá? A gente entende que a gente tem como identificar os alvos, porque toda essa queda aqui, ele deixou pontos importantes de retração Fibonacci que a gente pode utilizar. Então, você pode ir para o gráfico semanal para ver o alvo. Então, o alvo, nesse caso aqui, eu diria que isso é um topo anterior, uns 28, 29. Ou você pode entrar em outros modelos e ver se aparece, por exemplo, aqui, na retração, você vai ter os alvos de retração pelo gráfico semanal. Esse alvo está aqui nos 22. Então, o próximo alvo não é aqui em cima, assim, aqui nesse topo aí, mas pelo Fibonacci está aqui nos 22. Então, você pode utilizar tempos gráficos maiores nas retrações para ver os próximos alvos. Ou você pode utilizar também projeções. Então, a gente tem projeções, nesse caso, de 305 nos 20, né, no gráfico semanal. Você tem um 20 aqui e aí, pela retração, é 22. Você fala, então tá bom, tem 20 a 22 os próximos alvos aí, tá? Mas, como é que eu vi isso? Foi por tempo gráfico maior. Vamos ver se tem alguma coisa no gráfico diário. No gráfico diário, talvez tenha também. Talvez tenha alvos aparecendo aqui. Olha, eu estou no gráfico diário utilizando um modelo de retração dinâmica e ele está dizendo, cara, 18 e 30 aqui é o alvo no gráfico diário. Enquanto o semanal fala que é 20 a 22. Aí você fala, nossa, ele saiu aqui de 9, 8, 9 e foi para 20.
E o semanal está dizendo que ele não vai subir muito mais do que 20, 22. Então, eu preciso entender que a relação retorno-risco nesse ponto não favorece compra, mas quem já está comprado aqui embaixo agora está começando a pensar em ficar mais leve. E aí, se ele bater a cabeça e começa a cair, ele pode voltar de novo para 72, 144. Seria normal, né? Uma retração de 50% do movimento anterior. Mas aí, para responder para a sua pergunta, assim, autista, você vai no gráfico semanal e vai clicando aí no retração e no projeção e tentando achar alguma coisa interessante. Se, por exemplo, ele está acima de linhas verdes, aqui, como está acima das linhas verdes no diário, você sabe que o alvo é a terceira linha no semanal. Então, você pode também ir para o semanal e procurar a terceira linha verde aí. Nem sei se ele vai conseguir desenhar. Enfim, ele não aparece, os alvos às vezes não aparecem em um modelo, você vai trocando para ver, tentar achar em outro modelo, tá? Ok, bom. Vamos dar seguimento aqui. A próxima pergunta é do Lucas. Ele perguntou se é possível usar os toques nas minas de fractais maiores e menores para identificar ondas de Elliott. Eu não conto ondas de Elliott. Eu não sugiro que você estude isso. Contar onda de Elliott é uma prática ambígua. Porque eu posso imaginar uma certa conta e você pode imaginar uma outra conta e a gente aplica regras e exceções de regras para nós dois termos razão. A gente não quer ter razão, a gente quer ganhar dinheiro. Com Ficube, o preço está acima de uma linha ou abaixo de uma linha. Não há ambiguidade nessa interpretação. Então, a gente utiliza o fractal 5.3, que é o fundamento também do Elliott, mas a gente só conta até 3. A gente não conta 5, 7, 9, 11, 13, 15. A gente não quer saber. A gente só quer saber se o preço está acima das linhas que representam curto, médio e longo prazo e qual é o comportamento relativo desses fractais, se eles estão brigando ou se eles estão em tendência. É muito mais simples, é muito mais fácil aplicar. Se você estuda Elliott e quer, assim, cismar em contar onda, na hora de fazer a operação, você vai falar assim, não, peraí, será que esse aqui é a onda C dentro de um grand super cycle, ou isso aqui é onda X dentro de onda B, que pode ser estacar. Você vai ficar assim, eu não sei o que é. Mas no Ficube você sabe, está acima do 34, sim ou não? Sim. Está acima de 144, sim ou não? Sim. Está acima de 610, sim ou não? Não. Ah, o que quer dizer então? Ah, eu estou subindo no curto, médio prazo, mas eu estou caindo no longo prazo. Consolidação. Não quero saber. Entendeu como é muito mais simples? Se você entra no Elliott Wave e tenta entender os 21 fractais que eles têm, as 30 regras e 30 exceções de regras viram um prato de espaguete aqui na sua frente e você vai olhar para aquilo, aonde você vai ver um padrão? Um padrão que em qualquer instante pode mudar. Aí você fala assim, não é essa conta, é outra. Aí você fica o dia inteiro fazendo conta de onda, sem fazer a operação. E quando o Ficube está dizendo, cara, é aqui, ó, aqui, sem ambiguidade. Então, a minha sugestão, larga essa teoria de contar ondas. Tá? Sim. Dando continuidade aqui, a Áurea está perguntando se tem alguma previsão de lançar o curso em janeiro. Não. A gente faz... Mas aqui o que em janeiro, que a gente vai fazer em janeiro, é um curso de imersão, de uma semana, operando, eu e o Alan, operando índice dólar e day trade. Esse é o segundo semestre, segunda quinzena de janeiro. Mas somente para os alunos do Redescobrindo o Preço, porque não é uma experiência didática, é uma experiência operacional. Agora, Redescobrindo o Preço, está todo mundo aqui, Mônica, de lista VIP?
Sim. Tá. Então, tá todo mundo aqui de lista VIP. O que eu posso fazer é o seguinte, eu não vou para as redes sociais para lançar mais uma oportunidade em 2020 para entrar no Redescobrindo o Preço. Mas como vocês já são da lista VIP, não conseguiram entrar por qualquer razão, eu vou fazer uma exceção para as pessoas da lista VIP. Se quer entrar no RDP4, você já vai entrar atrasado. Eu já fiz 2 aulas ao vivo. Mas você pode entrar agora e começar a estudar, porque você já mostrou interesse durante o lançamento suficiente para entrar na nossa lista VIP aqui. Então, vamos te dar um benefício VIP, tá? Isso não é para o público, só para vocês. Se vocês querem entrar no RDP4, eu te mando um e-mail, a Mônica manda um link. Vocês podem entrar sim, mas isso é uma grande exceção. Normalmente a gente faz cada 4 a 6 meses um lançamento para o público em geral, tá? Ok, inclusive já até deixei o e-mail do nosso suporte, é só entrar em contato com a gente lá que a gente vai estar respondendo todo mundo, tá, pessoal? Vamos dar continuidade aqui. O Wilson Boa está perguntando a sua opinião sobre a Ambev. Sobre? Ambev. Ambev. Uhum. Tá. Vamos fazer a análise top-down. Top-down. O que é o top-down? De cima para baixo. Então, um gráfico semanal. Fractal maior, nesse caso, para swing trade. Estamos aqui, fazendo topos e fundos descendentes. Isso não me dá muita alegria, nem na compra, nem na venda, nesse caso. Porque se eu olhar no gráfico semanal, eu posso imaginar um topo aqui, um fundo aqui, um topo aqui, um fundo aqui. E se o preço fizer aqui, ele pode bater a cabeça e voltar e continuar fazendo topos e fundos descendentes. Certo? A gente está num ponto importante de suporte de linhas vermelhas, mas tem linhas vermelhas alinhadas para baixo. Tá feio o gráfico semanal. Se eu colocar no modelo simples, eu percebo que eu estou entre 144 e 610. Se vai acontecer alguma coisa aqui, pode ser um beijo da vida perto de 13 para ir para 17. Esse é um gráfico semanal. Então, eu entendo. Ambev, no gráfico semanal, está consolidado. O máximo que eu posso imaginar é que ele caia aqui até 11. E o máximo que eu posso imaginar é que ele vai subir até os 18. Então, a 11 até 18. Onde está o preço nesse momento? O preço nesse momento está em 15. Aí eu penso, ele está em 15, ele pode ir para 18, pode subir 3. Ou ele está em 15, pode cair para 11, pode cair 4. Eu já olhei para esse gráfico e falei assim, eu não quero nem saber da Ambev. Por quê? Porque no gráfico semanal ele está no meio de uma consolidação, onde se a gente comprar, ele pode ganhar 3, se a gente vender, ele pode ganhar 4. A relação retorno-risco não é 3 para 1. A gente está no meio do caminho, numa situação feio, difícil. Eu não quero saber de Ambev no gráfico semanal. Se eu não quero saber dele no gráfico semanal, eu provavelmente não vou querer saber dele no gráfico diário, mas a gente pode ir no gráfico diário para ver. Então, vamos no gráfico diário. No gráfico diário, o que eu tenho aqui? Qual é a potencial operação? Beijo da vida, beijo da morte. Então, mais uma vez, o que acontece no beijo da vida, beijo da morte? O preço vem aqui para dar um beijo no 144 e vira para cima. Quando eu percebo que eu tenho 8, 34 e 144 alinhados para cima, eu tenho no curto e no médio prazo a possibilidade de subir. Ele vai sair de 144 e ir para o limite de estabilidade 610. E se ele fizer isso, eu posso colocar um stop curto. Imagine que ele vai subir, chegar no meio do caminho, chacoalha todo mundo, vem aqui, ameaçar de cair e depois, boom, chega aqui no topo. A operação seria, se ele voltar para testar 144 e segurar, eu tenho um stop curto, um alvo distante. Mas,
é uma operação de consolidação. É uma operação mais sofisticada, uma operação que não tem direção ou força, e você é mais sujeito de violinadas nesse setup. Aí você fala, pô, eu quero fazer essa operação. Eu acho que ele vai segurar aqui nos 13,50. Tá bom, você vai sair, você vai comprar aqui uns 14. O alvo vai ser aqui em cima. Vamos dizer 18. A diferença é R$4. Então, você tem que ter um stop de R$1,33, um terço de R$4. Assim, se eu comprar aqui nos 14, posso colocar o stop nos 13,23, 75 centavos. Estou dentro da retorno, relação retorno-risco aqui. Posso fazer essa operação. Você tem realmente mais confiança que o preço vai subir lá? Não, porque está consolidado. Mas a operação faz sentido. Aí você fala, pô, interessante. Vamos ver no gráfico de 120 minutos para ver se eu consigo pegar uma força, uma coisa para me ajudar dentro da consolidação. Então, já não gostei do semanal. Eu vejo uma oportunidade de beijo da vida no diário. Aí eu vou no 120 minutos e dá uma olhada aqui. 120 minutos, o que seria interessante? Bom, no 120 minutos eu entendo que se o preço vem aqui tocar no 610, eu começo a subir, de repente, nos 120 minutos eu alinho 8 acima de 34, acima de 144, acima de 610. Leque 610 no gráfico de 120 minutos é proibido vender. Então, eu teria uma condição nos 120 minutos sugerindo uma subida dentro da consolidação do diário com alvo lá nos 18. Aí eu posso fazer assim, cara, para pegar fogo mesmo, seria bom que eu pegasse uma linha verde ou duas linhas verdes. Então, com o desenho que eu já fiz, vamos ir para PVPC e olha só, começo a brincar com duas linhas verdes aqui, mas eles não estão alinhados ainda para cima. Então, não é muito confortável. Talvez ele faça assim um pouquinho, que é típico de consolidação. E se a gente conseguir ele subir aqui, aí sim, 120 minutos, eu tenho duas linhas verdes. Qual é o alvo? Terceira linha verde. Mas eu não vou acreditar que, de repente, a gente vai ter essa condição técnica que eu queria, né? Já dá para perceber que provavelmente vai andar de lado, tentar chacoalhar todo mundo para fora, tentar testar sua paciência. Pô, eu quero comprar, mas o bicho não anda. Pô, parece que ele vai cair, eu vou cair fora. Quando ele cansou todo mundo, ele vai começar a entrar em onda 3 para cima. Quando tem um leque 610 aqui, eu tenho duas linhas verdes. E se você fala, pô, mas se eu esperar para pegar ele às 15, eu não tenho mais relação risco-retorno. É verdade. Se você quer esperar maiores evidências que o negócio está pegando no tranco e indo embora, você vai ter um stop mais distante. Então, talvez você não tenha relação retorno-risco. Ou seja, não existe almoço grátis no mercado financeiro. Você quer ter um alvo distante com risco pequenininho, você vai ter que antecipar o preço mostrando realmente as cartas. Mas se você espera e deixa ele mostrar as cartas para você para ter mais confiança no movimento dele, você vai estar mais longe do stop e vai ter que assumir um risco maior. Ok, vamos dar continuidade aqui. O próximo que deixou a pergunta é o Marcos, ele deixou escrito aqui e colocou assim: numa situação de usar 6 mimas e todas desalinhadas, gráfico de 4 minutos, por exemplo, devemos efetuar a compra quando todas as mimas alinharem ou podemos comprar quando a mima 17 cruzar a 34 e a 34 cruzar a 72? Ou devemos analisar outros tempos gráficos? Esse é um curso aqui, não dá para responder essa pergunta. Não? Esse é um curso. Fala de novo assim, leia tudo de novo aqui. Ok. Numa situação de usar 6 mimas e todas estão desalinhadas. Ele colocou Não, mas como exemplo. isso que eu já não entendi. Se todos estão desalinhadas,
Aí, meus amigos, a situação está muito feio. Muito feio. Se o 17 está abaixo do 34, mas o 34 está acima do 72, mas o 72 está abaixo de 144, mas 144 está acima de 305, mas o 305 está abaixo de 610. Meu, eu não consigo nem imaginar essa situação ou achar uma situação. Sabe o que eu faria? Mudaria de ativo. Eu não ia nem pensar duas vezes o que eu deveria fazer com esse gráfico. Será que quando o 17 sobe acima de 34 e também acima de 72 eu posso comprar? A minha resposta é, se todos os fractais estão desalinhados, vai ficar desse jeito há muito tempo. Vai ser uma lateralização danado difícil, onde o preço não vai subir, não vai cair, e você vai ficar observando, querendo que ele faça alguma coisa, e ele não vai fazer. Então, eu posso simplificar a minha resposta. Troca de ação e vai para outro lugar, cara, porque não há indicação de fazer qualquer coisa numa situação dessas. Ok. O próximo a perguntar é o Guilherme. Guilherme, você está por aí? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu estou me especializando mais nas mimas, tá? E eu uso bastante a 834 e a 610, tá? A minha pergunta é a seguinte, por exemplo, numa consolidação de beijo da vida, beijo da morte, eu tenho que esperar o preço passar a mima 8 para me confirmar essa compra? Ou eu espero o beijo do preço na mima mais forte? Ou até numa tendência mesmo de todas as mimas alinhadas, o ideal é confirmar o preço próximo de uma mima mais forte, como a 144 e 72, que somos nós, confirmando o preço passando novamente para cima de 8 para efetuar essa compra? Ou a compra pode ser exatamente no beijo do preço, quando ele faz o pivô de uma mima mais forte, na 144. Então, a gente não está aqui para acertar. Eu ia falar uma coisa que eu não posso falar. No olho, vamos falar assim, do olho da mosca. A gente não está aqui para acertar no olho da mosca. O que a gente está fazendo aqui é até evidência que a gente está retomando a tendência. Fractal de 8, ele representa o próprio preço. Se o preço não superar mima 8, ele não consegue estabelecer um pivô de alta ou pivô de baixa. Então, você não tem como colocar um stop interessante, válido, né? Você não tem como gerenciar seu risco bem. Que eu falo o seguinte, com o tempo você consegue entender, avaliar como a aparência, por exemplo, de um MIMA 144, ou mima qualquer, né? Com distâncias entre mimas, inclinações das mimas, você consegue olhar para uma coisa e falar assim, cara, esse aqui para mim está forte e suporte. Às vezes você pode até antecipar antes de virar para cima da mima 8, mas muitas vezes também você faz esse movimento, você acaba entrando cedo, o preço vai mais para baixo e você fica tomando calor. Porque você antecipou o sinal. Então, o que eu acho que é melhor para todo mundo? É melhor ser tarde do que cedo. Porque a gente está falando de tendência. Isso, o fractal 8, ele é um ruído. Então, ao meu ver, você tem que deixar o preço passar acima da mima 8 para estabelecer um pivô, para que você possa colocar seu stop no lugar perto, tá? Então, Guilherme, às vezes acontece, às vezes você tem evidência e fala que eu vou comprar aqui. Sei que esse aqui vai segurar, mas não é tão seguro quanto esperar o pivô aparecer confirmado pelo cruzamento da mima 8. Da mima 8, isso, tá. Eu ando me especializando bastante no 13 Renko. Gostei muito do 13 Renko quando eu acompanhava a sala, né? De manhã cedo. Eu até opero muito pouco, porque eu trabalho à noite, às vezes eu não consigo operar durante uma parte da manhã, mas eu especializei
estudar exatamente essas principais mimas, né? A 8, 34, 144 e 610, e no momento que esse preço estava pegando, por exemplo, numa mima na 144, você, pô, eu compro aqui ou não compro aqui? Ou espero o preço passar a mima 8 para ver um pivô, para mim poder comprar. Eu ando mais confiante quando ele passa a mima 8, esperando fazer um pivô, para mim continuar esse movimento de subida ou de descida, né? Do que em si, cada vez que eu olho os vídeos durante todos os finais de semana, quando estou tranquilo durante a semana também, e cada vez que a gente escuta, olha, cada vídeo do Ficube, sempre tem uma palavrinha mágica que a gente pode não escutar. Então, até eu indico a todos a sempre ver, né, todos os vídeos, né, ou, por exemplo, eu estou me especializando em mimas, né, depois eu vou pegar linhas verdes para juntar junto. Então, cada vez que eu vejo os vídeos do Ficube, tem aquela palavrinha mágica, esperamos confirmação da mima 8, né? Não é simplesmente, bateu na mima 144, eu vou comprar e deu, né? E isso eu já fiz, né, em simulados. Então, enquanto não tiver a confirmação de pivô com o preço, com todas as mimas alinhadas, foi onde eu me senti mais seguro. Assim, agora, hoje, perguntando, né, eu me sinto mais confiante ainda. Mais uma confirmação de que eu tô conseguindo operar mais corretamente. O que eu olho, normalmente, eu olho o posicionamento do preço em relação de 8, mima 8 e mima 34. E eu olho também o posicionamento da mima 8 em relação da mima 34. Então, gente, na tendência, o fractal pequeno não é tão importante. Mima 8 é só ruído. Na consolidação, mima 8, que realmente mostra a direção do curto prazo. E aí eu gosto quando mima 8 está acima da mima 34. Isso aqui é importante para mim, para ter confiança que no curto prazo o preço vai subir. Você pode também estender esse mesmo conceito para um fractal maior. Se o mima 34 está acima da mima 144, eu tenho confiança que o 144 realmente está forte, né? Então, você tem que observar com essas três perspectivas. Onde está o preço em relação do 8? Onde está o preço em relação do 34? E onde está 8 em relação do 34? Se você consegue pegar dessa forma, depois você transfere isso para os fractais maiores. Isso vai te ajudar. E outra coisa que eu utilizo, que eu acho interessante, eu coloco 17 lá com 8 e 34. Tá? Colocar os dois, 34, 8 e 17. Quando eles estão alinhados, você sabe que 34 está firme. Quando eles estão desalinhados, você está numa zona ainda, se você antecipar, pode levar ao stop. E como eu falei, quer ter certeza que o preço mudou de direção? Você vai reparar isso mais longe do pivô. Quer arriscar que ele está se revertendo? Você vai antecipar o movimento, mas ao antecipar o movimento, você vai estar mais perto do pivô. Então, você vai ter um stop menor quando você antecipa. Você vai ter um stop maior quando você entra mais tarde. E aí não tem como ser realmente perfeito nessa operação. Mas eu recomendo de entrar mais tarde do que mais cedo. Porque se você entra mais cedo e não tem um lugar para pôr o stop, você não vai pôr o stop. E se ele continuar contra você e você sem stop, você vai entrar no looping psicológico de fazer preço médio, de antecipar se vai subir, vai começar a fazer besteira com o preço trabalhando contra você. E aí é uma sensação terrível. Você perde dinheiro, você fica bravo com você mesmo, você entrou no mercado, antecipou virada, cara, você fica pensando, cara, eu não sou tão bom de antecipar onde o preço vai virar. Ninguém é, né? Mas aí você abre a porta de fazer besteira quando você antecipa. Então, eu acho melhor você deixa estabelecer o pivô, ver que 8 e 34 estão bonitos e depois tentar entrar mais perto possível do pivô que está no gráfico.
Aí ajuda bastante. Tá. Obrigado, vô. Obrigado pela dica e obrigado a todos. Obrigado, Guilherme, pela sua participação. Forte abraço aí, um excelente fim de semana para você. Bom, vamos para a última pergunta aí da nossa sala de hoje, é a pergunta do Romeu. Ele pergunta o seguinte, Bô, que o Ibovespa já está esticado, se você espera que ele se sustente neste patamar, ou podemos ainda ter fortes oscilações até o fim do ano? Primeiro, esticado em relação do que é? Quando você fala que algo está esticado, ou algo está sobrecomprado ou sobrevendido, você tem que perguntar em relação do que? Tá? Quando você fala esticado, sempre você tem que ter uma referência. Né? Mas eu acho que está esticado. Em relação do que? Então, tem cuidado quando você forma uma opinião. Você já colocou dentro da sua cabeça que você não quer comprar o índice porque você acha que ele está esticado, certo? Aí eu te pergunto, por que você acha que ele está esticado? Se você voltar para mim com uma explicação lógica, matemática e estatística, eu vou aceitar. Mas se você olha para um gráfico e simplesmente acha, oh não, ele já subiu longe demais, ele saiu de 90, agora está no 112, então ele foi longe demais, ele está esticado. Eu vou questionar sua interpretação. Aí você faz uma expectativa dentro da sua cabeça que poderia te tirar de uma excelente oportunidade, porque você acha que é esticado. Meu Ficube vai falar para você. Será? Será? Então, vamos ver lá. Vamos no Ibovespa. Vou colocar o gráfico diário. E vamos falar assim, será que ele está esticado? Se eu olhar para esse gráfico aqui, e eu imaginar que o preço saiu de 62 mil e foi em 5 movimentos até 105 mil, depois fez uma consolidação e começou a subir, só pela aqui a distância, o tamanho desse primeiro movimento aqui, eu posso medir 100% desse movimento anterior e de repente ele está lá no 127, 130, 140 mil. E você fala assim, não, ele está esticado, cara. Eu não vou comprar aqui. Ah, não? Não vai comprar aqui? Vamos ver os gráficos PVPC. Tenho 3 linhas verdes aí. Escuta o que eu vou falar agora. A definição de sobrevendido e sobrecomprado não existe dentro da tendência. Isso não existe. Sobrecomprado e sobrevendido existe somente dentro de uma consolidação, no setup como beijo da vida, beijo da morte. Mas na tendência não existe, não se aplica o conceito de sobrecomprado. Se eu acho que tem muita volatilidade, sim. Se eu acho que o preço vai continuar subindo, sim. Porque eu sou obrigado a acreditar nisso, que eu tenho 3 linhas verdes no meu gráfico diário. O preço está fazendo topos e fundos ascendentes. O gráfico semanal pode estar entrando numa baita de uma onda 3 para cima. Eu sou obrigado a acreditar nisso. Ah, não, cara, você acha que o negócio vai fazer assim? Você acha mesmo que ele vai fazer assim? Ah, porque ele não está desenhando para mim. Só um segundo. Vamos mudar aqui. Um panezinho. For no semanal. Você fala, pô, cara, o negócio não vai mais. Tem um topo aqui, saiu daqui, fala, pô, ele pode estar em onda 3 e pode fazer assim. Você, cara, isso aqui é impossível. Nada faz isso, né? Ninguém faz isso. Então vamos ver. Alguém faz isso? Já fez? Esse papel aqui, já fez? Não se iluda com o tamanho da escala que você está vendo agora, sem entender que a escala que o preço pode atingir pode ser 10 vezes maior. Então, gente, isso é a questão de estudar análise técnica convencional e escutar um monte de besteira
de professores que não operam. O conceito de sobrecomprado não se aplica e não existe em forte tendência de alta. Então, eu acho que vai ser volátil, sim. Mas eu estou apostando na compra. Se eu vou ter razão, não sei. Mas, vendo o que eu vejo hoje, eu sou obrigado pelo Trade System Ficube de procurar compra em qualquer pullback de Ibovespa com alvos acima de 130 mil pontos. Tá bom? E só para terminar aqui, quero lembrar todo mundo de vários exemplos de preço fazendo aqui o Magazine Luiza fez. Você vai no próprio dólar, quando a gente deu compra, dos 4,20. Se você olhar aqui no gráfico diário, a 4,20, nosso alvo era 5,07. Se você olha aqui no gráfico diário, você fala assim, cara, não tem como. Cara, ele não vai subir. Ele não vai subir aqui. Já está esticado. Vai cair. Só que ele ganhou 2 linhas verdes. E o alvo, acima de 2 linhas verdes, é a terceira linha verde. Aí você fala, não. Ele está oscilando entre 4 e 4,20. Não vai subir tudo isso. Não vai subir tudo isso. Você me fala, não, ele está sobrecomprado aqui, eu vou vender. Não, ele está sobrecomprado aqui, eu vou vender. Não, aqui ele está sobrecomprado, eu vou vender. Aqui eu vou vender, aqui eu vou vender, aqui eu vou vender, aqui eu vou vender. Você pensando que ele foi longe demais, eu vou vender, longe demais, eu vou vender. Pergunta se ele saiu da tendência de alta. Pergunta se ele caiu abaixo de 2 e depois 3 linhas verdes. Então, gente, tem que descartar esses conceitos antigos de análise técnica convencional e, pelo amor de Deus, não se aplica coisas de consolidação em tendência. Não funciona. Tá bom? Vamos encerrando aí nossa sala VIP de hoje. Pessoal, agradecendo mais uma vez aí a participação de todo mundo. Antes de a gente encerrar, para quem está com câmera aí e puder ligar para a gente poder tirar aquela nossa tradicional foto. Ô, Bo, você desativa aí a sua tela, por favor? Por gentileza. Isso. Hoje tá bonito, Bo. Hoje tá todo mundo com a câmera ligada aí. Nem todo mundo. Para estar na Deixa eu ver primeira aqui. página tem que ligar a câmera. Primeira página tem que ligar a câmera, pessoal. Vou tirar foto de todas as páginas. Vamos lá, então? Vamos lá, 3, 2, 1, valendo. Essa primeira aqui. Pessoal, lembrando que essa gravação depois fica disponível lá no nosso canal do YouTube para você poder assistir ou rever quantas vezes você quiser, tá bom? Deixa eu tirar aqui da segunda página. Mais uma vez aí agradecendo a participação de todo mundo, dizendo que toda semana que vem estamos de volta. Então, só ficar atento aí às nossas comunicações com o link da sala para poder participar, tá bom? Bom, pode se despedir aí. Eu quero que todo mundo tenha um excelente final de semana. Descanse bastante. A gente tem uma mistura aqui, tem alguns alunos e algumas pessoas que ainda não são alunos, né? Nas segundas-feiras a gente tem nossa sessão para os alunos também da comunidade, onde a gente faz mais análise, a gente acaba olhando papéis e setups e indicadores, etc., no swing trade. E aqui na sexta-feira a gente gosta de mostrar, né, de tirar dúvidas para as pessoas que estão pensando em entrar na comunidade, mas ainda tem algumas dúvidas que não estão ainda decididos, que está na hora de fazer esse investimento. Mas fique tranquilo, que a gente vai estar aqui toda sexta-feira, vocês são todos convidados. Eu te garanto que o que a gente tem para te oferecer é uma das mais fortes ferramentas, consistentes ferramentas do mundo. Aliás, o mundo não conhece ainda, esse é um objetivo meu, que o mundo vai conhecer o que é o Ficube. Se você sabe o que é um banda de Bollinger, ou médio móvel, ou IFR, o mundo inteiro vai saber o que é o Ficube. Mas eu vou botar esse mundo de análise técnica convencional de ponta cabeça.
E depois do FICUB no mundo inteiro, nós vamos eliminar 99% da besteira que causa as pessoas perderem seu dinheiro. Vai ser o 1% que realmente funciona, o resto a gente vai descartar. Como vocês estão da lista VIP, se tiver interesse em entrar na quarta turma, realmente está muito limitado essa oportunidade. Eu não vou para o público, mas como vocês estão sempre aqui, tem essa possibilidade. Depois é só março ou abril. E também eu não vou tentar te pressionar de fazer uma venda dos nossos produtos e serviços para vocês. Eu já expliquei no início da nossa sessão. O que é mais importante para a gente que não tem preço é seu bem-estar. Então, essa é a nossa missão e vamos estar sempre aqui. E um dia, se você acha, eu acho que, cara, eu vou fazer esse investimento. Eu te garanto, você vai estar fazendo um investimento em previdência, você vai proteger seu capital, você vai aumentar muito suas chances de sobreviver e prosperar no longo prazo. Mas vem no seu tempo, tá? A gente vai estar aqui. Então, tenha um excelente final de semana. Muito obrigado pela mais uma sessão boa. Eu gostei que a gente teve várias perguntas específicas. E quando você tem uma pergunta específica, vem com o ativo que você está vendo, o tempo gráfico que você está vendo, porque isso facilita também a gente entender se a gente está respondendo a sua dúvida, a sua pergunta. É isso. São todos queridos. Eu gostaria de ter um dia a oportunidade de conhecer pessoalmente. Quem sabe a gente consegue, depois da vacina, voltar para nossos eventos presenciais, que é muito gostoso apertar a mão, olhar no olho. Eu estou com saudade disso, né? Conte conosco sempre. Cara, é incansável a nossa missão de tirar o mercado financeiro, a indústria financeira de pessoas não tão bem intencionadas e tentar fazer um campo assim nivelado para todos, pessoas físicas que querem entrar no mercado. Agora, não acho que seja fácil e não acho que tenha aqui um milagre de solução milagroso. Porque o seu resultado depende de você. Tá bom, gente? Bom final de semana. Eu não estou com camisa vermelha, mas eu vou fazer o coração azul para vocês hoje. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Mônica. De nada. Até a próxima. Semana que vem estamos de volta aí, pessoal. Excelente final de semana para todo mundo. Abraço, Tchau. gente. Tchau.